Propomos-nos construir, não uma simples democracia formal, mas sim uma autêntica democracia política, económica, social e cultural. Francisco Sá Carneiro. A fundação do PPD, a 6 de maio de 1974, apresenta-se como corolário de uma luta que várias personalidades iniciaram antes do 25 de Abril. Um conjunto de deputados que na então Assembleia Nacional ganhou a designação de ala liberal e que tinha como objetivos a democratização política da sociedade, a resolução da guerra colonial e a consagração das liberdades, direitos e garantias individuais. A sua influência intelectual estendeu-se rapidamente às classes médias progressistas e marcou fortemente os anos de 1968-1974, acabando por influenciar a própria gênese do movimento das Forças Armadas. As mudanças ensaiadas por Marcelo Caetano para evitar a ruptura do regime dependiam significativamente do apoio da ala liberal. Mas perante a falta de avanço nas prometidas reformas, os jovens deputados iriam percorrer um caminho próprio. Uma lufada de ar fresco percorre o país, obscurecido pela falta de informação resultante da censura dos meios de comunicação social e reforçada pela colocação de pessoas de confiança na televisão e rádios. O que a ala liberal traz de novo é uma proposta de índole social-democrata e inspiração cristã progressista que reformasse o sistema rumo a um modelo democrático europeu. A coragem pessoal e política dos deputados da ala liberal ficou bem expressa quando Sá Carneiro, Pinto Balsemão e Correia da Cunha visitaram presos políticos em Caxias. Ou quando os dois primeiros propõem uma nova lei de imprensa que preconizava a abolição da censura. Miller Guerra, bastonário da Ordem dos Médicos, combate por reformas na saúde, no ensino e nas escolas. A defesa das cooperativas, as críticas à repressão policial dos movimentos estudantis e cívicos, a denúncia da situação dos presos políticos, a defesa do respeito pelos seus direitos, nomeadamente a presença de advogado nos respectivos interrogatórios, foram igualmente matérias propostas pela ala liberal. Assim como a lei da liberdade religiosa, da assistência social, do direito à habitação e o ordenamento do território. Ou ainda, a modernização da economia nacional com a abolição do condicionamento industrial e a aproximação de Portugal à Europa e participação no processo de integração, no quadro da EFTA e do mercado comum, maioritariamente propostas por Magalhães Mota, advogado católico e que preside então a SEDES. Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, estava então a construir um caminho de prestígio pela qualidade dos seus contributos e a capacidade de liderança dos seus dirigentes. A ela juntaram-se outras associações da sociedade civil de caráter profissional ou ligados a setores mais dinâmicos da Igreja. Quadros distintos de variadas especialidades à medida que progredia a sua implantação pelo país. Em julho de 1971, é apresentado um projeto de revisão constitucional, subscrito por 13 deputados independentes e que foi ignorado pelo regime. Em janeiro de 1972, Sá Carneiro acaba por fazer uma primeira abordagem orgânica à linha de pensamento político prevalecente na ala liberal. Se amanhã me pudesse enquadrar em qualquer partido, dentro dos quadros da Europa Ocidental, iria mais para um Partido Social-Democrata. Outros setores da sociedade e várias individualidades revêem-se nesta dinâmica regeneradora, muitos deles futuros militantes de primeira hora do PPD. No Porto, com Artur Andrade, Artur Santos Silva e Miguel Veiga. Em Coimbra, com Barbosa de Melo e Mota Pinto. Ou ainda personalidades de diversas idades e origens como Jorge Sá Borges, Nuno Rodrigues dos Santos, Olívio França, Artur Cunha Leal e Carlos Macedo. Vários presos ou sujeitos à perseguição por parte da PIDE. Marcelo Caetano, pressionado pelos setores mais reacionários do regime, acaba por perder qualquer capacidade de protagonizar as mudanças necessárias. O pedido de demissão de 2 deputados da ala liberal, Sá Carneiro e Miller Guerra, foi rodeado de forte repercussão pública ao longo do ano de 1973.
Outros, como Francisco Pinto Balsemão e Mota Amaral, ficaram para denunciar a incapacidade do regime em democratizar-se. Também em 1973 surge o Expresso, fundado por Francisco Pinto Balsemão, que publica matérias impensáveis durante o consulado de Salazar. Francisco Sá Carneiro colabora desde a primeira edição com a crónica Visto, numa óbvia alusão à censura. Meses antes, Francisco Pinto Balsemão tinha defendido a necessidade de criação de um partido, no encontro político dos liberais, realizado no prédio conhecido como Franjinhas, em Lisboa. A edição do livro do general António de Spínola, Portugal e o Futuro, em fevereiro de 1974, veio revelar o profundo desconforto nos meios militares. No dia 12 de março, houve uma reunião no Dafundo, aqui na zona de Lisboa, em que vieram os delegados das escolas práticas e de mais algumas unidades, exatamente para ser apresentado o esboço do planeamento de operações. Porque havia aqui, digamos, uma disputa operacional entre mim e o Otelo em relação à prática dos paraquedistas. Esta foi, digamos, um dos primeiros vetores de aceleração, foi o facto dos paraquedistas virem causar uma perturbação no planeamento operacional. O 16 de março tem uma razão de ser. O Costa Gomes e o Spínola foram demitidos. E depois havia a ideia de que eles seriam presos. E os mais atirados para a frente, Casanova Ferreira, o Monge, o Dias de Lima, eu, estávamos, enfim, entrámos ali um bocado em stress, não fossem prender os generais, não é? E fizemos uma reunião no Campo Santana, lá está, no número 69 do Campo Santana, que era a casa da minha tia, que era o sítio onde a Pinto não pensava. Nós nos reuníssemos, porque ela era prima do presidente do Conselho de Ministros, não é? E aquilo foi tudo feito em cima do joelho. A sucessão dos acontecimentos acaba por ser vertiginosa. Mais vetores que levam ao 16 de março. O general Spínola tinha pedido que nunca se fizesse nada enquanto ele fosse vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, porque, de um certo modo, uma ação militar contra a hierarquia era, de um certo modo, também contra ele e contra o general Costa Gomes. Havia uma certa luz verde que poderia ser dada em relação a qualquer ação de natureza militar quando os generais já não estivessem na cúpula. Acho que houve ali uma falha até de coordenação, porque não há dúvida nenhuma que a parte de comunicações estava muito frágil. Eu ainda tive a ocasião de dizer ao Jaime Neves, está-se sossegadinho, senão vais também para dentro, porque eu percebi logo que estava preso, não é? Cercaram a Academia Militar, era para me prender a mim, não era para prender o general. O desencadear disto tudo estava programado para aquela altura que os militares fossem apresentar aos seus comandantes o seu mal-estar pelos generais Spínola e Costa Gomes terem sido demitidos. Dentro desse clima criado pelas demissões dos dois generais, também em Lamego há uma tomada de posição. Lamego colocou-se fora da cadeia de comando. A 16 de março de 1974, ocorre o levantamento da coluna de Infantaria 5 das Caldas da Rainha. No fundo, depois acabou por sair só as Caldas. E quando nós nos apercebemos que só as Caldas da Rainha que estava no terreno, eu disse ao Coronel Casanova, olha, a gente não se pode deixar os moços sozinhos, vamos ter com eles. O que aconteceu foi que eu e o Coronel Casanova saímos-lhe ao caminho, mandámos parar, dissemos que eles estavam sozinhos e que tinham que voltar para trás. Eles não queriam. A missão deles era ocupar o aeroporto. Então, não, a gente cumpre a nossa missão. No aeroporto não há qualquer capacidade de defesa, porque ninguém se defende no aeroporto, a gente vamos antes para o quartel. Aquilo houve ali uma certa dificuldade e tal, mas nós convencemos, então a unidade fez meia volta e voltou para trás, voltou para a Caldas da Rainha. Quando os oficiais foram todos colocados na biblioteca, à espera que o brigadeiro Serrano, que era o comandante das forças que nos cercaram, fosse lá a falar com os oficiais. E o major Casanova disse, olha, nós vamos ser ouvidos em alto, eu já tenho experiência disto, já fui ouvido noutras situações, e nós vamos todos dizer o mesmo. Vamos dizer que qual queda do regime, qual golpe de Estado, não senhora, o que nós íamos fazer, vocês e nós apoiávamos, era uma manifestação.
Íamos a Lisboa fazer uma manifestação porque os senhores generais Costa Gomes e Spínola foram metidos, os militares, nós não aceitamos isso, então vamos fazer uma manifestação. Então, e porquê é que nós fomos com uma coluna militar armados para Lisboa fazer uma manifestação? Porque os militares não fazem manifestações de arquinho e balão. Os militares não fazem manifestações armados. Durante alguns anos nós pensámos que aquilo tinha sido uma rasteira que tinham passado ao grupo dos oficiais mais próximos do Spínola. Eu não sei se terá sido. 48 anos de autoritarismo estão por um fio. A 25 de abril de 1974, o movimento dos capitães devolveu a Portugal a capacidade de autoafirmação. A 27 de abril, Francisco Sá Carneiro é entrevistado no Porto pela RTP e fala desde logo na necessidade de criação de um partido político. A meu ver, que se constitua também uma ampla força de centro, que neste momento é apenas potencial, visto que não tem expressão nem está organizada. Comunicação confirmada por telefone com Francisco Pinto Balsemão e que este reafirma a 30 de abril em declarações à RTP. Pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade. A 6 de maio nasce o PPD, Partido Popular Democrático. Uma designação sugerida por Ruben A. Leitão durante uma conversa telefónica entre Sá Carneiro e Pinto Balsemão. No primeiro congresso, foram aprovadas as linhas de um programa que afirmava: o Partido Popular Democrático, que adota uma via social-democrata, está aberto a todos os homens e mulheres como Partido do Povo e para o povo que quer ser. Os dados estavam lançados. 40 anos depois, recordamos, orgulhosos, o nascimento do nosso partido. Um partido pensado antes de abril, que soube lutar e integrar as melhores soluções para Portugal, que protagonizou os ventos do progresso e da mudança.